a obra da carne, mas na verdade a palavra que está escrita ali, a palavra original grega é pharmakeia. E pharmakeia, o que era na época? Foi traduzido como feitiçaria, porque nós não temos uma palavra em português para isso, e foi traduzido assim. Mas pharmakeia significava o quê? Pharmakeia originou a palavra farmácia. E então, pharmakeia se relaciona a produtos químicos, se relaciona a produtos farmacêuticos. E o que era isso? Era que as pessoas eram dadas para elas poções, e aquelas poções serviam para algumas coisas. Para quê? Fundamentalmente para duas coisas. A primeira, para as mulheres abortarem. E a segunda, para as pessoas tirarem a vida. Então, quando alguém estava doente, eles recomendavam o quê? Uma farmaqueia, para que elas tomassem, e assim elas tirassem a própria vida. E aí Paulo escreve que isso é obra da carne, ele repreende. Pela primeira vez, num escrito da época, um escrito histórico, alguém diz, espera aí pessoal, isso aí não se faz, isso aí é obra da carne, isso é diabólico, isso de jeito nenhum se faz. E depois, Pedro vai mais além e diz assim, sede hospitaleiros um para com os outros, sem murmuração. E quando nós lemos isso, nós pensamos que ser hospitaleiro é a hospitalidade que nós tivemos aqui hoje de manhã. Aquele ser recebido com carinho, com atenção. Na época não significava isso. Ser hospitaleiro na época significava algo muito diferente. Lembra que eu falei que não haviam hospitais? Ser hospitaleiros na época significava receber pessoas doentes na sua casa e cuidar delas. Ao invés de dar uma farmaqueia para ela, ele diz assim, eu vou te cuidar aqui na minha casa, vou fazer o máximo possível que eu puder fazer. E daí, por isso que surgiu a palavra hospital, da palavra hospitalidade. Vocês estão entendendo? Ou seja, porque justamente quando os cristãos começaram a fazer a hospitalidade, ou seja, receber as pessoas na sua casa e começar a cuidar delas, é que começou a surgir o conceito de hospital. Quem foram aqueles que começaram com os hospitais e depois os mosteiros que os cristãos fizeram, da igreja primitiva fizeram, se tornaram os primeiros hospitais coletivos que colocaram pessoas lá e começaram a cuidar. Quem foi que primeiro fez isso? Um povo chamado cristão. Bem, se não bastasse isso, quem foi que mudou a lei do pátrio poder? Quem mudou a lei do pátrio poder foi um bispo que começou a pressionar o imperador romano, um bispo cristão que começou a pressionar, e dizer tem que revogar essa lei é desumana, e ele fez tanta pressão que a lei escrita em tábuas foi revogada e foi mudada, e o infanticídio se tornou um crime no Império Romano. Se não bastasse isso, quem foi que mudou o conceito que estava dando morticídio, e como foi que acabou com todo esse conceito das arenas, que tanta gente lá estavam matando e se matando os gladiadores lá? Foi quando um cristão chamado por Deus disse para ele, vai para Roma, ele foi para Roma, chegou lá, o povo estava indo tudo para um lado, ele foi junto, ele não sabia o que ele estava fazendo lá, chegou lá, entrou, viu aquilo tudo, as pessoas sendo mortas uma depois da outra, e ele grita, pare com isso, por amor de Deus, em nome de Jesus, pare com isso, e ninguém escutava ele, e ele entra lá dentro
ele pula lá dentro para a arena e começa a gritar, e agora ele recebe atenção, e um dos gladiadores vai lá e mata ele, coloca a espada nele, e ele agora começa a cair, continua gritando e dá um silêncio naquela arena. E daí, lá em cima, alguém se levanta, começa a sair, depois outro, depois outro, depois outro, e se esvazia a arena com o clamor daquele homem que deu a própria vida dele para que parasse aquilo. E diz os historiadores que essa foi a última luta de gladiadores no Coliseu Romano. Quem foi que terminou com o morticídio que havia dos gladiadores? Os cristãos. Na época, as pessoas não eram alfabetizadas. Na verdade, havia apenas um povo alfabetizado, que eram os judeus. Os judeus, por aquilo que Deus tinha feito no povo e como Deus tinha ensinado, poderia gastar um tempo só falando isso para vocês, mas eram os únicos alfabetizados que eles liam a palavra. E agora, os judeus, que foi a primeira comunidade cristã, foi de judeus. E eles começaram a pregar o evangelho para os gentios, e nós sabemos isso, e começou até as igrejas dos gentios. Mas os gentios não sabiam ler nem escrever, e agora Paulo começa a escrever as cartas, Pedro escreve as cartas, e agora os gentios precisam aprender o evangelho, e precisam aprender quem é Deus, e precisam aprender a palavra de Deus, e o Velho Testamento, que tem a revelação toda de Deus e quem Ele é. Mas os gentios não sabiam ler. Então, os judeus, que eram alfabetizados, disseram: precisamos ensinar os gentios cristãos que se converteram a ler, porque eles precisam ler a Bíblia. Então, fizeram pequenas classes e começaram a ensinar os judeus cristãos, começaram a ensinar os gentios cristãos a ler e a escrever. As primeiras escolas foram os cristãos que fizeram. Bem, eu poderia ficar falando tudo aquilo que os cristãos da igreja primitiva fizeram, mas eu quero pular a história, porque eu não quero me demorar tanto. Eu quero ir lá para o tempo da reforma, porque o tempo da reforma foi um tempo de mudanças muito grande na humanidade. E ali foi que coisas grandes aconteceram, e vamos ir direto para Martin Luther. E Martin Luther, nós sabemos que traduziu a Bíblia para o alemão e colocou a Bíblia à disposição através da imprensa de Gutenberg. O primeiro livro, né, que foi impresso no mundo foi a Bíblia de Martin Luther, e agora a Bíblia se espalhou tudo, era uma coisa fantástica, porque ninguém sabia um outro sistema de vida senão aquele que era imposto, e agora a Bíblia ensinava um sistema de vida completamente diferente, e estava disponível para as pessoas. E então, logo toda a Europa estava com a Bíblia de Martin Luther, só que bateram nas costas de Martin Luther e disseram: Martin Luther, só tem um pequeno problema. Ninguém sabe ler. Porque ninguém sabia ler na época. Não havia escolas. Havia só uma pequena percentual da população, 1% talvez, que sabia ler. Então, Martin Luther disse: a partir de agora, então, como os pastores eram aqueles mais letrados, que tinham estudado, ele diz: a partir de agora, do lado de cada igreja, vamos ter uma escola. E todas as pessoas vão para a escola, e os pastores vão ensinar todas as crianças, já desde o início, a ler e a escrever. E vocês até hoje veem do lado de cada igreja luterana uma escola. Eu mesmo estudei numa escola luterana até a 8ª série na minha época, e na minha região, que tem muito povo luterano, do lado de cada igreja tem uma escola. E ali começou todo o ensino. E mais ainda, tem alguém aqui que é pedagogo? Então, depois foi avançando, chegou isso na Turquia, e isso começou a Calvino também assumiu isso, e depois na Turquia um outro reformador chamado Comênios
um outro evangélico, um outro cristão, ele diz: nós não devemos só ensinar as crianças a ler e escrever. Nós temos que ensinar as crianças todas as disciplinas: matemática, química, física, biologia, geografia, história. Todas as crianças, não só ler e escrever, e todas as crianças têm que aprender isso. Isso se chama educação universal. E quem se colocou para saber sobre educação universal? Os cristãos. E quem inventou o que se chama educação universal, que é da Constituição brasileira e do mundo inteiro, e se tu aprendeu tudo isso, é por causa que um cristão protestante disse e inventou isso, Comênios, tanto que Comênios é o pai da pedagogia moderna. Eu podia ficar falando para você tantas coisas aqui, para você ter uma ideia o quanto é que o cristianismo influenciou na sociedade. Por exemplo, Calvino, que tem no livro que Max Weber escreveu, ele fez dois ensaios no início do século XX, e ele escreveu um livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e ele mostrou nesse livro que, pela primeira vez na história da humanidade, que a classe média surgiu, porque antes só existia a nobreza e a plebe. Não havia classe média. Se tu veio de carro hoje aqui, tu tem que agradecer a um cara chamado João Calvino, um presbiteriano, um reformador, protestante, evangélico. Por quê? Porque Calvino domingo pregava na igreja, e segunda, terça, quarta, quinta, ele ensinava num lugar separado, e ensinava o quê? Os conceitos da Bíblia para governo, os conceitos da Bíblia para empresários, os conceitos da Bíblia para o povo. E pela primeira vez na história da humanidade surgiu a classe média, e quem for responsável de gerar um sistema econômico diferente no mundo, ensinando um conceito diferente, partindo da palavra de Deus. Sim, de novo foi um evangélico chamado Calvino. E Calvino morava em Genebra, e Genebra era o centro das trevas e do centro da desgraça do mundo. Genebra era, pensem numa cidade terrível, pensem numa cidade das trevas. Essa era Genebra. E Calvino morava nessa cidade. Ele diz: eu vou transformar essa cidade como exemplo para o mundo de governo e como exemplo de cidade padrão do mundo, baseado nos conceitos da palavra de Deus. Não sei se tu sabe que hoje todas as organizações mundiais estão sediadas aonde? Em Genebra. Por quê? Porque Calvino transformou Genebra, e o mundo inteiro foi até Genebra aprender com Calvino e o que ele fez naquela cidade, baseado nos conceitos da palavra de Deus. Transformou aquela cidade num modelo de cidade para o mundo, até hoje ainda. E tudo isso, quem fez? Sim, foram os evangélicos protestantes. Eu poderia continuar falando para vocês, e cada uma dessas histórias teria muita coisa para falar, e vários detalhes, mas eu quero me concentrar nessa história que eu vou falar para vocês agora, e para mim é a principal delas, e essa eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para contar essa história. Mas é uma história que vocês vão ficar vidrados escutando, porque é muito linda. Eu, cada vez que falo essa história, eu fico emocionado. Alguém de vocês já ouviu falar da história dos 120 puritanos, dos 120 pilgrims puritanos, dos 120 puritanos peregrinos? Não ouviram, né? E a partir de hoje vocês vão dar muito valor para esses 120 puritanos. Eu vou ter que começar lá bem no início, na época da Reforma. Henrique VIII era o rei da Inglaterra, era meio maluco esse cara, e ele era casado, não tinha filho com a esposa, e ele queria casar com Ana Bolena, para ter filho com ela. Então, estava a época que muitas igrejas protestantes estavam surgindo no mundo, né? Na Alemanha tinha acontecido, na Suíça tinha acontecido, e assim estava acontecendo.
E ele disse, eu vou até o Papa não vai me deixar me separar da minha mulher para casar com a outra, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos construir a nossa igreja aqui na Inglaterra, e eu vou mandar na igreja, e na minha igreja vai poder ter divórcio, e assim eu vou poder divorciar e vou poder casar com a Ana Bolena. E ele fez isso mesmo, e ali surgiu o que nós conhecemos como Igreja Anglicana. Ele se separou da esposa, casou com Ana Bolena, na verdade não foi só com ela, depois com outras 4, matou 4 delas. Bem, falei para vocês que ele não batia bem na cabeça mesmo. Mas esse cara tinha feito, ele fez, nesse período, ele fez um negócio também. Havia um homem chamado Tyndale, não sei se vocês já ouviram falar de Tyndale. Tyndale foi o tradutor da Bíblia para o inglês, e ele traduziu para o inglês a Bíblia, e traduzindo a Bíblia para o inglês, esse Henrique VIII, mesmo cara esse aí, disse, não pode traduzir a Bíblia. E ele então, Tyndale cortou o pescoço, Henrique VIII cortou o pescoço de Tyndale e queimou ele em praça pública. Agora, Henrique VIII, 3 anos depois, tinha feito a igreja dele, a igreja anglicana. E o pessoal disse para ele assim, ô Henrique, lá em Roma eles têm a Bíblia deles, a Vulgata, eles têm a Bíblia dele e nós teríamos que ter a nossa Bíblia aqui também. Então, como é que nós vamos fazer? Ele disse, não sei, o que nós temos? Daí disseram para ele, olha, nós temos aquela Bíblia que o Tyndale traduziu, que tu matou ele, queimou em praça pública. Ele disse, vamos usar essa aí então. Então, Henrique VIII mandou pegar, imprimir essa Bíblia e botar em cada uma das igrejas anglicanas ao redor de toda a Inglaterra. Mas não só isso. Ele estava orgulhoso, porque os católicos na época não tinham uma Bíblia na língua deles, só tinham em latim, não tinham na língua que eles falavam. Então ele estava todo orgulhosão que tinha uma Bíblia na língua dele, que tinha sido traduzido pelo cara que ele matou. E ele disse, então vamos fazer o seguinte, todo padre agora da igreja anglicana vai ter que ler um pedaço dessa Bíblia em voz alta, todos os dias na igreja, e quem quiser ouvir do povo pode ir lá escutar, para doutrinar o povo. E todo dia, pela primeira vez na história, o povo começou a escutar o Evangelho, começou a escutar a Bíblia. E eles começaram a escutar, e alguns disseram, mas tem uma coisa errada. Aquilo que ele está lendo é diferente do que aquilo que está acontecendo aqui. Então, surgiu um grupo que se chama puritanos. Os puritanos surgiram a partir da leitura que estavam fazendo da Bíblia, para purificar para a igreja anglicana, que estava com preceitos errados, porque ela tinha vindo do catolicismo e assim por diante. E agora existiam 2 grupos de puritanos, aqueles que queriam reformar a própria igreja anglicana e aqueles que eram separatistas. Eu falei tudo isso para chegar nesse momento aqui agora e começar a história de fato. Haviam os separatistas que diziam, não adianta porque isso aqui não vai mudar nunca. Então nós temos que formar uma nova igreja puritana. E esses caras eram Bíblia. Eles tinham Bíblia mesmo, eles eram Bíblia. E agora, Henrique VIII, que não tinha dó muito, começou a matar muitos puritanos, perseguir os puritanos, separatistas, né, porque não estavam na igreja dele e assim por diante. Então, 120 desses puritanos separatistas levantaram acampamento e disseram, vamos ir para a Holanda, que na Holanda não havia mais perseguição, a igreja luterana lá tinha se estabelecido, eles tinham liberdade lá na Holanda, e eles levantaram acampamento, foram para a Holanda, trabalharam lá. A Holanda tinha muito comércio marítimo e coisa e tal, trabalharam por 10 anos, mas eles eram camponeses, eles eram agricultores, e depois de 10 anos trabalhando com navios, com comércio, eles não tinham prosperado em nada. Eles disseram, aqui nós não vamos ter futuro nenhum,
Então estavam os 120 puritanos na Holanda e a coisa não andava para frente. Eles se reuniram e disseram: olha, agora que é a história fantástica. A partir de hoje vocês vão amar esses caras. Eles disseram assim: vamos para o mundo novo. E quem que era o mundo novo na época? A América, especialmente a América do Norte. E por que a América do Norte? Porque a América do Norte não tinha governos. E por que a América do Norte não tinha governo? A América do Sul, aqui onde nós moramos, quando Cristóvão Colombo descobriu a América, ele viu com os índios da América do Sul, América Latina, ele viu nos índios pendentes de ouro e de prata, e disseram: aqui tem ouro e prata, e o que nós queremos é isso. Quando eles foram na América do Norte, não tinha ouro e prata nenhum. Eles disseram: ninguém se interessou pela América do Norte. Não tinha ouro, não tinha prata, não tinha nada. E a América do Norte ficou abandonada. Ninguém queria saber nada da América do Norte, porque não tinha ouro, não tinha prata. Todas as nações poderosas e os governos poderosos lutaram pela América do Sul. Por isso que os espanhóis e os portugueses batalharam pela América do Sul, porque aqui tinha ouro e prata e nós sabemos que eles levaram muita coisa daqui embora. E a América do Norte ficou uma terra de ninguém. E agora qualquer um que ia para lá, mas não tinha governos. E eu quero que vocês entendam que os governos da época eram governos tiranos, eram governos de reis que oprimiam as pessoas. E agora esses 120 puritanos disseram: vamos para o mundo novo. Pegaram um navio chamado Mayflower. Mayflower. O que significa Mayflower? Flor de maio. Nunca mais esqueçam dessa palavra. E ali eles ficaram 4 meses e 6 dias dentro desse navio, num porão de 1,50 m de altura, 120 homens, mulheres com suas famílias, né, estavam ali, ao todo eram 120. E eles ficaram ali durante esses 4 meses, partiram no dia 6 de agosto de 1620 e foram para o mundo novo. E durante esses 4 meses e 6 dias que eles ficaram no navio, eles escreveram um pacto chamado Pacto de Mayflower. E como era este pacto? Era o pacto de como eles viveriam, como seria a sociedade deles. Desses 120, não tinha governo na América do Norte, a quem eles tinham que obedecer, então eles estavam escrevendo como seria um modelo de sociedade deles. E por causa desse pacto é que nós estamos aqui hoje. Por causa daquilo que eles escreveram, baseado na palavra de Deus, é que nós estamos aqui hoje. A primeira coisa que eles colocam no pacto de Mayflower é que não haveria mais isso, esse pessoal que era da nobreza e da plebe. Ou seja, na época, só os da nobreza poderiam ser os sucessores a governo. 0,1% que estava ali em cima, ou era filho, ou era parente, ou alguma coisa do rei, que poderia ser o sucessor. Então, nunca alguém do povo poderia sonhar em ser governo algum dia. Então eles disseram: a partir de agora, todos são iguais. Não existe alguma classe que é superior a outra classe. Todos são iguais perante a lei. Já ouviram isso? Parece estar na Constituição, no início da Constituição brasileira. Essa, inclusive, é uma expressão de Calvino, é uma expressão de um evangélico reformista. E essa foi a primeira coisa que eles escreveram: não há mais diferença. Segundo, qualquer pessoa, não importa, qualquer pessoa pode se desejar e querer ser um governante no nosso meio. Qualquer um. Não tem mais uma classe especial
como reis, sucessores e coisa e tal. Qualquer um, baseado no livro de Deuteronômio, capítulo 1, qualquer um pode ser um candidato a governar. Isso nunca tinha acontecido no mundo. Isso era uma coisa completamente nova. Terceira coisa, isso é tudo escrito no Pacto de Mayflower, eu só estou traduzindo numa linguagem para que a gente entenda. Terceira coisa, eles disseram, então, as pessoas que desejam e que têm o intuito de estar no governo, estar na liderança e conduzir a nossa sociedade, podem se colocar e nós, então, vamos votar na pessoa que a gente acha que é mais habilitada para nos governar. Não sei se vocês ouviram falar de uma coisa chamada democracia já, uma coisa desse tipo. E por acaso, foram os cristãos, baseados na Bíblia, que desenvolveram isso. E eles escreveram mais ainda, eles disseram, a cada período de tempo, nós vamos avaliar se o cara está governando bem ou não. Se ele não estiver governando bem, e outras pessoas desejam governar, nós vamos avaliar. Se ele está governando bem, nós vamos deixar ele lá. E se ele não está, nós vamos trocar por alguém que talvez a gente ache que pode governar melhor. Não sei se vocês ouviram falar de uma coisa chamada eleições, que tem candidatos e reeleição e coisas desse tipo. Por acaso, quem propôs isso foi um povo chamado puritano, cristãos, baseados na palavra de Deus, nesse conceito da palavra de Deus. E eles chegaram numa cidadezinha que fica bem ao sul de Boston hoje, chamada Plymouth, e aplicaram isso nessa cidade. E ali começou uma nova história na civilização da humanidade. E ali aconteceu tanta coisa, eu poderia contar tanta história. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram de uma universidadezinha chamada Harvard. Não sei se vocês sabem. Foi fundada em 1636 por um grupo de puritanos chamado Pilgrims, os peregrinos, 120 puritanos. Por acaso foi com esse mesmo povo que fundou essa universidade. Para ensinar o quê? A Bíblia. É para isso que eles fundaram essa universidade. E não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa chamada Thanksgiving Day, ou seja, o Dia de Ações de Graça, que os americanos têm, que é feriado. Bem, surgiu com esse povo também. Eles têm tantas histórias que eu posso ficar contando para vocês. Eles quebraram todo o conceito do comunismo, porque quando eles chegaram lá, eles disseram, bem, vamos trabalhar todos juntos. Então, pensavam que o conceito era trabalhar todo mundo junto. Mas daí um diz, eu estou com dor na perna, outro diz, eu não estou legal hoje, outro diz, eu sou professor, não sou isso. E daí foram meia dúzia trabalhar. No final do ano, colheram quase nada. Alguns até morreram de fome, porque não tinha comida suficiente. E eles oraram, Deus, por que está acontecendo isso? Eles disseram, porque vocês não fizeram que nem a Bíblia. Mas como? E Deus disse, vai procurar na Bíblia. E daí eles foram procurar na Bíblia. Como foi quando o povo chegou em Canaã? Como foi? Cada família recebeu uma porção de terra proporcional ao tamanho da família, e agora cada família era responsável pelo seu sustento. Então o que eles fizeram? Dividiram as terras, deram para cada família, e agora cada família é responsável pelo sustento da sua família. Não sei se vocês viram, e acontece alguma coisa assim hoje na nossa sociedade. E agora, no segundo ano, quando fizeram isso, sobrou tanta comida que eles exportaram comida, porque mudaram o conceito comunista pelo conceito capitalista. Cada um trabalha e tem um sustento por aquilo, pelo seu trabalho, pela meritocracia. E tem tanta história desse povo, que se eu começar a contar... Então, quando eles começaram a plantar, passou 3 meses sem chuva. E os índios que estavam ali, tudo, sabiam que não ia chover, porque eles conheciam o tempo. E o povo se reuniu
disseram, hoje nós não vamos trabalhar, só vamos orar para que Deus mande chuva. E eles passaram o dia inteiro, os índios ficaram zombando deles. Diz, que Deus vocês têm, que vocês acham que vai mandar chuva? Terminou a oração da noite, às 6 horas, eles saíram onde eles estavam reunidos. Quando eles saíram, 5 minutos depois começou a chover. Os índios vieram tudo e dizer, esse Deus de vocês é de verdade mesmo, nós queremos servir esse Deus de vocês. E ali os índios americanos começaram a se converter ao Evangelho. As histórias desse povo são tão fantásticas, mas tem uma que é mais fantástica ainda, além de tudo isso. Começou a vir muitos anglicanos para aquele lugar, para Plymouth. E essa cidadezinha existe ainda, um modelito dela, se vocês forem para os Estados Unidos um dia, vão para, fica perto de Boston. E então começou aquele lugar prosperar, e daquele modelo. E agora os anglicanos disseram, vamos fazer uma lei, vieram muitos anglicanos, que todo mundo aqui tem que ser ou puritano ou anglicano, como é lá na Inglaterra. Só que lá na Inglaterra todo mundo tem que ser anglicano, aqui pode ser puritano também. E os puritanos disseram, não, nós cremos na liberdade, cada pessoa tem liberdade, se eles não querem ser, não precisam ser. Nós viemos para cá porque nós queremos liberdade, não podemos fazer com os outros aquilo que não querem fazer para nós. E os anglicanos forçaram a barra e disseram, então nós vamos embora daqui. E eles levantaram um acampamento, liderados por um pastor chamado Thomas Cook. E caminharam e saíram dali e formaram uma nova sociedade, chamada Connecticut. Talvez vocês já ouviram falar essa palavra. Se vocês vão para o centro de Connecticut, vocês vão ver a estátua de Thomas Cook pegando o primeiro domingo a pregação dele. E agora escute. Thomas Cook prega o primeiro domingo e prega como eles vão viver ali naquele grupo, baseado na palavra de Deus. Essa é a pregação dele, do culto de domingo. A pregação de Thomas Cook, do primeiro domingo, se tornou a Constituição de Connecticut por 200 anos. A pregação de um pastor se tornou a Constituição do Estado por 200 anos. A Constituição de Connecticut se tornou a base da Constituição americana, que influenciou praticamente todas as constituições do mundo. O que é? A pregação de um pastor. É isso aí mesmo. Ou seja, tudo que nós estamos vendo e vivendo nesse mundo, praticamente foi construído pelos evangélicos, pelos cristãos, baseado na palavra de Deus. Agora, há 250 anos atrás, quando começou o iluminismo, e principalmente o iluminismo francês, que disse, olha, vocês cristãos, vocês sabem das coisas espirituais, nós sabemos das coisas aqui, desse mundo. E realmente os cristãos na época tinham muitas crendices, e quando começou a ciência, então começou a tirar essas crendices fora. E eles então colocaram os cristãos para dentro das 4 paredes da igreja. E os cristãos na época aceitaram essa posição. E a ciência na época chegavam a dizer assim, se não pode ser provado pela ciência, significa que não existe. Alguém consegue provar Deus pela ciência? Não, Deus é espírito. E nada que é espiritual consegue ser provado pela ciência, porque as coisas espirituais se discernem apenas espiritualmente, não se discernem fisicamente. Então a ciência, ela prova e discerne as coisas físicas, mas não as coisas espirituais. Não se prova as coisas espirituais através das coisas físicas. Então, o que aconteceu? A igreja se limitou, e várias outras coisas ainda, o dualismo platônico, todo o escapismo da escatologia que surgiu na época, e talvez eu estou falando um pouco difícil para vocês, mas muitas coisas colaboraram para que a igreja ficasse para dentro das 4 paredes. E a igreja, que tinha feito a história do mundo, se confinou dentro das 4 paredes.
ponto de nós chegarmos a escutar de que política é do diabo, de que igreja não se envolve em política, de que política não se fala dentro da igreja. Aqui, do início ao fim, fala sobre governo. Se não se falar sobre isso na igreja, se não se pode falar, tem que arrancar um monte de página aqui. Porque aqui fala um monte de coisa. Inclusive tem 2 livros que até tem o nome de 1 Reis e 2 Reis. Fala sobre governo. 2 livros que só falam sobre governo. Só falam sobre reis. Mas desde Gênesis a Apocalipse, vai falando sobre as nações, sobre o governo das nações, como governar nações, os princípios de governo das nações. Mas nós acabamos acreditando numa coisa que o diabo fez a gente acreditar para que a igreja não tivesse mais influência. Quando a igreja deixou do protagonismo, que surgiu Karl Marx, que surgiu Engels, que surgiu Freud, que surgiu toda essa bagunça que nós estamos vivendo hoje, a tal ponto de todas essas coisas que os nossos filhos estão aprendendo na escola, não deveriam de aprender. Ideologia de gênero, todas essas bagunças aí. Por quê? Porque nós, que deveríamos ser os protagonistas da história que Deus nos chamou para ser, saímos do cenário. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós saímos e dissemos, não, nós não temos nada a ver com isso. E daí eles disseram, mas deixa para nós. Se você não quer, e nós queremos. E Som. então vamos lá, encerrando, indo para o final agora. Então, preste atenção. Quem foi que criou a família? Deus. Deus criou a família e nos deu na sua palavra a orientação como a família deve funcionar. Amém? Concorda? Quem foi que criou a igreja? Deus. E nos deu na sua palavra a orientação como a igreja tem que funcionar. Quem foi que criou o governo? Deus. E nos deu na sua palavra como o governo tem que funcionar.
Nós, normalmente, não lemos a Bíblia para saber sobre governo civil. Nós lemos a Bíblia para saber sobre vida cristã, não sobre governo. Mas está tudo aí dentro, sobre governo civil. É só abrir os olhos e ver que está tudo aí dentro, os conceitos de Deus sobre governo. Foi isso que eu passei 2 anos da minha vida dedicado estudando. Agora, diante disso, se foi Deus quem criou, e Deus orientou na palavra, a gente pode dizer que a solução para o Brasil está onde? Na palavra, na Bíblia. E quem tem o conhecimento da Bíblia? Então, quem tem a solução para o Brasil? Não. Ok, boa conclusão. Agora vamos para o outro lado. Os marxistas, humanistas, socialistas, eles têm uma filosofia completamente desconectada com a palavra de Deus, tanto que eles querem eliminar o cristianismo, eliminar a família, destruir tudo. E todos os lugares onde eles colocaram a mão, o que aconteceu? Destruíram tudo, não sobra nada. Olha, a Venezuela, que era a nação mais rica da América Latina, tinha o PIB per capita mais alto, tem a maior reserva de petróleo do mundo, e hoje, depois dos socialistas, comunistas entrarem, se tornou a nação mais pobre da América. São mais pobres do que o Haiti. Está aí. Bem, então podem explicar o que é Venezuela. Eu estive lá na Venezuela 2 meses atrás, eu vi o que está acontecendo. Entrei para o Pacaraima, lá para dentro, né, na cidade de... Entrando para o Pacaraima, Santa Helena. Estive lá em Santa Helena, um hotel 5 estrelas, crescendo árvore dentro, né, porque a cidade que era rica se tornou uma miséria lá na Venezuela, quando o governo, né, socialista entrou, destruiu a cidade. Mesma coisa está acontecendo na Argentina. Eu me lembro na Argentina, que eu ia quase todos os meses para a Argentina. Eu ia lá na Florida e na La Calle, que são as 2 ruas principais. Eu me sentia o mais pobrezinho de lá, quando caminhava nas ruas, porque estava todo mundo de fraque, todo mundo de gravata, de borboleta, andando nas ruas. Agora tu não pode andar lá porque tu vai ser assaltado, com certeza, né? Se tornou um lugar miserável, um lugar que era uma riqueza no passado. Por quê? O socialismo entrou. Ou seja, aonde o socialismo, o humanismo e todas as suas propostas entram, eles destroem tudo, eles acabam com tudo. E aonde os conceitos do cristianismo entram, se vocês conhecem alguma nação rica do mundo, eu garanto para vocês que eles aplicaram os princípios da palavra de Deus nessa nação. Eu garanto para vocês e provo que eles aplicaram. Se Estados Unidos hoje tem um PIB de 25,8 trilhões, escute, 25,8, PIB significa o Produto Interno Bruto, quando eles produzem de riqueza anualmente. 25,8. Você sabe quanto o Brasil produz? 1,8. E eles têm só um pouquinho mais de população que nós. Eles 25,8. E aonde está a riqueza da natureza? É aqui. Aqui então nós temos 25,8 e lá eles têm 1,8 em relação à riqueza da natureza. Ou seja, a natureza é rica aqui. Eles são pobres na natureza. Não tem natureza rica como nós temos. Mas eles têm riqueza lá que eles produzem. Como isso? Aplicaram os princípios da palavra de Deus. Estão me entendendo o que eu estou dizendo? Todos os conceitos da palavra de Deus aplicados numa nação geram desenvolvimento, geram prosperidade. Agora, esses caras que destroem tudo aonde eles colocam a mão, eles estão aí de bandeira vermelha na rua, então fazendo, são militantes, estão aí tentando convencer as pessoas tudo. Eles destroem tudo, destroem tudo. E quem tem a solução?
Agora eu vou perguntar para vocês. Se a igreja é que tem a solução para o Brasil e para todas as nações do mundo, quem deveriam de ser os maiores militantes políticos? Se nós não nos posicionarmos, ninguém, entendam, não tem outros, está conosco, a solução está conosco, está aqui, e mais, os pastores ainda são os mais importantes, porque esses são os que mais se dedicam para estudar a palavra de Deus. E quando eu escuto um pastor, não, eu não me envolvo com política, coisa, eu digo, meu Deus, então ele não está lendo a Bíblia. Por quê? Porque aqui está a solução para o Brasil. E se nós é que soubemos, não são os comunistas que leem a Bíblia para ver a solução, é nós que lemos, é nós que estudamos a palavra para ver a solução. Então, para mim é muito claro, se nós não nos levantarmos, não nos posicionarmos e não militarmos como cristãos, como Martin Luther fazia, como Calvino fazia, como Wesley fazia, como os puritanos faziam, e disseram, nós vamos estabelecer a sociedade que Deus estabeleceu. Simplesmente, estamos deixando para aqueles que destroem tudo, destruir o Brasil. Ou nós nos levantamos, ou nós nos posicionamos, ou depois, quando tu chegar diante de Deus, eu não sei o que Ele vai pedir de ti, vem cá, tu sabia disso? E ficou de braço cruzado, não falou nada, não disse nada, deixou a minha nação, que eu amava tanto, ser tomada por aqueles que queriam destruir a nação. E lembrem, Deus sempre olha para a nação é que é a coisa mais especial para Deus. Se vocês verem lá no final da história, vocês veem que Deus não vai separar pessoas, dizendo, esses são ovelhas e esses são cabritos. A Bíblia diz que Ele vai separar as nações que são ovelhas e as nações que são bodes. Nações, não pessoas. Ou seja, ou nós abrimos os olhos e fizemos do Brasil uma nação ovelha, implementamos os conceitos do reino, ou nós vamos se tornar que nem a China, que tem 5.000 anos de escravidão e 5.000 anos que eles não têm liberdade. 5.000 anos. Eles nunca tiveram liberdade. Nunca tiveram liberdade. 5.000 anos. Eles não sabem o que é liberdade. Eles não sabem o que é isso que nós estamos fazendo agora. Eles não podem fazer isso. Eles não têm liberdade. Foram educados assim. O evangelho da liberdade, eles não entenderam, não tiveram, porque nunca se posicionaram. Nós estamos livres, estamos pensando que não temos nada e podemos perder isso, e tem gente ainda que é cristão e diz que vota na esquerda. Meu Deus, então não é cristão, me desculpe, é qualquer coisa menos cristão. Por quê? Votar na esquerda é dizer, eu estou votando contra todos os princípios que Deus ensinou, eu estou votando para aqueles que querem destruir a igreja, que querem destruir a família, que querem destruir os preceitos de liberdade, porque é isso que a esquerda quer fazer. Em último lugar, eu queria terminar dizendo um versículo para vocês, que foi a grande comissão, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Infelizmente, esse versículo está mal traduzido, porque tem duas palavras nesse versículo que não existem no original grego. Ide, portanto, fazei. Essa palavra fazei não existe.
A palavra que está escrito no original grego é matatei. Essa palavra matatei não é fazer discípulos. Essa palavra é um verbo que é discipular. E por que não foi traduzido como discipular? Porque discipular, quem tem mais de 30 anos de vida de fé aqui? Essa palavra discipular não existia há 30 anos atrás. É uma palavra muito moderna. Então, como não existia a palavra discipular, então eles traduziram como fazer discípulos. Mas discipular é uma coisa, fazer discípulo é outra. São duas coisas diferentes. Então foi traduzido como ide fazer discípulos. Mas não é fazer discípulo, é ide discipulai. Amém? Entenderam isso? Agora, se hoje fosse traduzido, se traduziria ide discipulai. Mas foi traduzido ide fazer discípulos. E depois continua todas as nações. Tem outra palavra que está traduzida aí que não existe no original, que é a palavra de. A palavra de não existe. Você pode pegar, se alguém de vocês tem uma Bíblia Strong que mostra as palavras originais, não existe essa palavra de. Mas por que eles botaram essa palavra de? Porque quando eles traduziram ide, fazei discípulo todas as nações, isso ficava meio estranho. Por causa da tradução, fazei discípulo, não tinha discipular, então eles acrescentaram um de para fazer sentido. Então, foi traduzido de ide, fazei discípulo de todas as nações. Fazer discípulo de todas as nações significa que eu tenho a nação brasileira e eu preciso fazer um grupo de discípulos no meio da nação brasileira. Estão me entendendo o que eu estou falando? Um grupo de pessoas que são discípulos. Não é isso que está escrito ali. Qual é a palavra, a tradução certa disso? É ide ou indo, portanto, discipulai todas as nações. Digam comigo, indo, portanto, discipulai todas as nações. Não é fazer discípulo das nações, é discipular as nações. É isso que Jesus disse. E o que significa isso? Fazer com que as nações, nós levarmos para as nações e aplicarmos nas nações, no Brasil, os conceitos de Deus, da palavra de Deus. Estão me entendendo? Não apenas na vida das pessoas, mas na nação brasileira. Isso não significa que todas as nações, todas as pessoas vão se converter, não. Mas que nós vamos influenciar a nação brasileira. O que é discipular? É fazer com que as pessoas, quando discipula uma pessoa, fazer com que a pessoa, ela se torne cada vez mais parecida com os conceitos que a palavra de Deus ensina. O que é discipular uma nação? É fazer com que ela se torne cada vez mais parecida com os conceitos que a palavra de Deus ensina. Então essa é a nossa missão. É entrar na nação brasileira e influenciar a nação brasileira para que ela tenha os princípios que Deus ensinou. Uau! Meu Deus, hoje vocês vão sair meio tonto daqui, né? Vão dizer, meu Deus, eu estava andando, eu tinha uma missão que era essa e agora a minha missão ficou essa. Mas é exatamente isso. E por que é que Deus está fazendo isso que nós estamos fazendo? Graças a Deus, Deus abriu os olhos e a gente está aqui agora justamente com esse projeto, né? Em todos os estados brasileiros, praticamente, Deus está levantando homens com compromisso, né? Para ir para Brasília e nos seus estados, para influenciar a nação brasileira e os estados brasileiros, para que seja cada vez mais semelhantes a Jesus e acabe com isso que nós estamos vivendo hoje, com esse ativismo judiciário, a gente faça uma reforma no judiciário, né, para que isso jamais aconteça de novo, e a gente possa ter liberdade e ter os conceitos da palavra de Deus aplicados aqui no Brasil.
É para isso que Deus me chamou. E é por isso que eu estou nessa, pagando um preço bem alto. Nós estávamos uma semana fora de casa, eu e o Rivelino, dormimos essa noite em casa, e hoje de manhã já saímos, já pegamos o trecho, daqui vamos para Pelotas, e assim por diante. A outra semana estávamos 2 semanas, quase 2 semanas, 13 dias fora de casa, e apresentando, e agora nós estamos há 15 dias do dia 2 de outubro, né? E não se esqueçam, a primeira coisa que vai aparecer na urna lá é deputado federal. Tem alguém aqui que nunca votou ainda? Que vai ser o primeiro voto? Não. Às vezes tem os meninos juntos e dizem, eu vou votar a primeira vez. Daí eu disse, eu vou ter a honra de receber o primeiro voto da tua vida. Porque o primeiro número que aparece lá para deputado federal. Então não esqueçam, para deputado federal, 1415, bota o número lá, que vai dar Ricardo Wagner. Multipliquem, 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 multipliquem. Não tenham receio, não tenham vergonha, entendam que nós somos aqueles que precisamos multiplicar e sermos os maiores ativistas, para que a gente não entregue, né? A gente dê as chaves da nossa casa para os bandidos, mas a gente fique com as chaves da casa para a gente e estabeleça o reino de Deus aqui nessa terra e cumpra com o mandato que Deus nos deu. Amém? Então, 14h15, nós temos material ali na saída, e você pode levar material junto, tem um folder ali que mostra quem é Ricardo Wagner, né? Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Multipliquem, multipliquem. Você pode imaginar, nós temos aqui umas 50 pessoas. Se cada um de vocês conseguir só 10 votos, nós temos 500 votos aqui. Só 10, e não é difícil eu conseguir 10 votos, né? Só se dedicar um pouquinho. Tem gente aqui que consegue 10 votos, saindo daqui agora, chega em casa, fala com um pouquinho, já tem 10 votos. Mas se tu te dedicar um pouco, tu faz 50 votos. E eu gostaria de pedir uma coisa até a mais para vocês, e que vocês façam uma lista de transmissão, né? Ou uma lista no dia da eleição, às 8 horas da manhã, daquelas pessoas que mais gostam de vocês, e digam para eles, olha, eu tenho alguém que eu conheço, uma pessoa séria, preparada, né, que não precisa para estar lá, que tem a sua vida estabilizada, mas está indo com um compromisso, com uma missão, e está indo. E eu gostaria de te recomendar, Ricardo Wagner, 1415, é o primeiro número. Vocês podem mandar para 50 pessoas, eu não posso mandar, porque eu sou candidato, mas vocês podem mandar. No dia da eleição, às 8 horas, acorda cedinho, manda para 50 pessoas, porque muita gente vai acordar no dia da eleição sem saber em quem votar para deputado federal. E como vocês são amigos delas, quem sabe naquele dia, vocês podem conseguir 50 votos. 14h15. Pastor Ramiro, pastor Eliege, muito obrigado. E eu queria que os pastores viessem aqui orar por mim. Todos os pastores que estão aqui, venham aqui orar, porque na verdade nós precisamos muita oração mesmo. Precisamos apoio, mas precisamos oração também, porque a batalha é grande, né? Muito árdua, né? Precisamos dessa carga espiritual sendo compartilhada. Orem por nós, para que a gente possa realmente poder levar esse projeto adiante, e ser forte e manter com os valores firmes, né, em todo o tempo. Muito obrigado, Deus abençoe. Espero que possa ter contribuído com o entendimento de vocês, para que vocês compreendam o quanto é importante a nossa influência, aquilo que nós fizemos quando entendemos quem nós somos e a nossa influência na terra. Entendam, somos nós que temos a solução para o Brasil. Nós, está em nossas mãos. Muito obrigado, Deus abençoe.
bem rapidinho mesmo, que eu sei que o horário já avançou. Aprendi agora, estava pensando. Marcão, qual foi a primeira Constituição promulgada para a humanidade? Sabe? Foi escrita em tábuas de pedras pelo dedo de Deus. Tinha 10 artigos. Pelo que o apóstolo nos ensinou, todas elas vieram dessa aí. Então, se nós seguimos a primeira Constituição, o que ele falou faz sentido. Quem é que em 1988 ainda não era nascido? 1, 2, 3, 4, 5. 1984, o povo brasileiro foi às urnas e escolheu seus representantes. Eu não votei, eu era militar naquela época. Mas, graças a Deus, que aqueles que votaram escolheram homens e mulheres que em 1988 promulgaram ou elaboraram a Constituição que foi promulgada em 88. Essa Constituição que te rege até hoje. Se tu tem o que tu tens, se tu é o que tu é, foi debaixo dessa Constituição que tu cresceu. Que futuro tu vai deixar para daqui 34 anos as próximas gerações olhar para trás e ver como foi o teu voto? Quando eu entendi isso, gente, eu saí do armário. Saí do armário político, tá? Saí do armário político. Porque eu era um dos pastores que o apóstolo falou, eu não me misturo em política. Sou cria de uma denominação que até hoje não se mistura. Eu vim de um avô e de um pai que viveram a vida deles avesso à política. E eu nasci e cresci avesso à política. Na eleição passada eu dei uma misturadinha ali e tal, mas larguei para Eliege. Te vira, vai tu fazer a campanha. Dessa vez eu entendi que nós estamos sendo chamados para brecar aquilo que nós não queremos pagar daqui 34 anos. Alguns não vão mais estar aqui, mas a nossa descendência vai estar. E assim como nós tivemos o privilégio de sermos conduzidos durante toda a nossa vida, eu profissionalmente conduzido dentro da Constituição que me dá liberdade de ter uma família, que me dá liberdade de ter uma propriedade, que me dá uma liberdade de expressar a minha fé, eu quero que daqui a 34 anos o Pedro Augusto, que estava correndo aqui livre, leve e solto, possa olhar e dizer, meu avô fez a parte dele. Vamos orar? Estenda a tua mão para cá. Pastor Rivelino, o senhor é pastor também. Vem para cá. E eu acho que uns 2% do que o apóstolo está conseguindo é culpa sua. Então, merece também 2%. Quer orar, pastor? Pai, nós te damos graças por esse momento. O Senhor que tem autoridade absoluta, toda autoridade pertence ao Senhor. E toda autoridade que há na face da terra, dada a cada homem, foi delegada pelo Senhor. Por isso nós pedimos em nome de Jesus que a tua graça, a tua unção, a tua direção esteja sobre o teu servo. Cremos que esse é o tempo certo, pois o Senhor é o Senhor absoluto do tempo, das eras, das estações. O Senhor é o Senhor da história. E eu creio, Pai, que nesse tempo é o tempo onde a tua igreja está se levantando. E agora nós colocamos em tua presença como igreja o teu servo, Ricardo Wagner, crendo, ó Pai, que ele fará a diferença naquele lugar. Toma-o em tuas mãos, dirige seus passos e faz dele um multiplicador no meio daqueles 513, que ele possa realmente ser um instrumento para a implantação do teu reino, que a nossa nação seja discipulada realmente pelo teu evangelho e os teus princípios todos sejam estabelecidos por ti. Guarda a vida dele, guarda a sua família, guarda o pastor Rivelino que tem andado com ele, livra-o de acidentes, incidentes, livra-o também de
qualquer enfermidade, e que ele possa chegar até a eleição, guardado e dirigido por ti, e uma multidão que realmente exceda as suas expectativas, possa colocar a confiança através do voto na vida dele. Muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, amém. 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 Amados, muito obrigado do fundo do meu coração pela presença e a confiança de vocês. Eu tinha prometido a assessora, como é que está a assessora lá, o nome dela? É japonesinha? A Milene, 20 pessoas. E me surpreendeu a resposta. E eu sei que Deus vai recompensar cada um. Que tenhamos um final de semana abençoado. E o Márcio está por aí, o Márcio ali, ó. Para as meninas, ó, presta atenção, as meninas, presta atenção em mim aqui agora, ó. Amanhã não é dia de vocês fazer nada na cozinha. Manda os maridos falar com o Márcio e pegar o galeto que ele está fazendo lá para amanhã. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.